pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Jus, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Etienne Martins, eu sou juiz federal e faço parte da diretoria da associação. Hoje nós vamos falar sobre o direito à cultura e, em celebração, homenageando aí o mês de fevereiro, a gente vai falar em particular da relação entre direito à cultura e o carnaval. O carnaval é a maior manifestação popular do país e, quiçá, do planeta, mas a garantia, a concretização dessa festa, ela depende de toda uma estrutura jurídica e de política pública que a sustenta. Ao mesmo tempo, a folia que envolve o carnaval, a felicidade, a celebração, todos aqueles momentos de euforia que caracterizam o carnaval aqui no Brasil, também envolve tensão com outros direitos, como o assédio, não é não, segurança pública. Em São Paulo, vimos uma semana antes do carnaval um episódio triste que aconteceu na Consolação envolvendo um bloco de rua. E para fazer uma reflexão sobre esse tema, a gente tem hoje como convidado aqui o Guilherme Varela, que é mestre e doutor pela USP, professor da Universidade Federal da Bahia e, ao mesmo tempo, é cantor e fundador do bloco Saia de Chita e autor do livro Direito à Folia. Quanta coisa, Guilherme. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Etienne. Muito feliz. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês. Um prazer falar sobre carnaval, sobre cultura. Agora já as barbas da Folia de Momo, né? Quase chegando nela. Então, estou à disposição. Parabéns pelo podcast, pelo Papo Jus, por essa iniciativa de fazer com que os temas jurídicos e de toda a realidade social se conversem numa plataforma só. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Maravilha. E hoje eu vou ter ajuda aqui para co-apresentar o episódio da minha querida amiga Luíse Figueira, desembargadora federal e presidente da associação. Eu tô super feliz de estar aqui, Etienne, super feliz de estar aqui, Guilherme. É um momento, assim, muito gostoso, né? Poder falar do carnaval nas vésperas do carnaval e ter essa discussão tão profunda, né, sobre essa tradição, sobre esse que é um direito cultural, né, do brasileiro, e falar no carnaval em bases jurídicas é um privilégio ter você aqui com a gente, doutor Guilherme, que é um estudioso disso e que vive o carnaval, né? Além de estudar, vive o carnaval. Então, nós estamos aqui para te ouvir e eu vou confessar que eu me enfiei nesse podcast, que não era para eu estar aqui. Nosso apresentador é o Etienne, mas eu cavei esse espacinho aqui porque eu quero ouvir o Guilherme em primeira mão. Maravilha. Bom, deixa eu começar com uma pergunta bem básica, só para a gente começar as reflexões. O carnaval de rua o carnaval ele não é apenas um evento, mas a concretização de um direito cultural fundamental. Como é que você vê o carnaval, a manifestação popular que chamamos aqui no Brasil de carnaval, e o direito à cultura? Como você vê a relação entre os dois, ou mesmo a concretização do direito à cultura por meio do carnaval, Guilherme? Você que não só estuda o tema, mas vive o carnaval, né? Pois é. Estudar o carnaval é uma forma de vivê-lo também, né? E fazer carnaval é uma forma de estudá-lo. Então, eu brinco que quando eu vou pular carnaval na rua, eu tô fazendo estudo de campo. Então, não é que eu tô fazendo tudo, eu tô indo lá para pesquisar, é meu objeto acadêmico. Então, vejam bem. Fica a dica aí para alguém que queira fazer um doutorado. Exatamente. Escolha um tema prazeroso. Ao mesmo tempo, trabalhar, estudar e se divertir. Desculpa, eu gosto muito do carnaval também, eu sou super foliã, e aí agora eu já tenho essa desculpa de que eu vou estar exercendo os meus direitos culturais, né? A cidadania cultural. Eu estou exercendo minha cidadania cultural, né? Exatamente, é isso. Pois o carnaval é uma manifestação cultural, em princípio, muito importante no Brasil, muito conformadora da nossa identidade cultural, muito emblemática do significado da junção das nossas matrizes formadoras, né, da civilização brasileira, muito importante do ponto de vista do patrimônio e da memória.
O carnaval é um grande patrimônio cultural, é um patrimônio cultural que precisa ser preservado, e ele carrega em si essa noção constitutiva, né, da formação do povo brasileiro, essas linguagens artísticas tão diversas que vão formando um carnaval igualmente diverso no Brasil, essa forma de realização, de expressão cultural que se dá pela ocupação das ruas, pela ocupação dos espaços, ou seja, é uma manifestação cultural expansiva, muito importante, com nuances regionais muito complexas. Então ele em si é uma manifestação cultural, mas ele é também uma festa. E como festa ele também é protegido, ele é muito importante. Então as festas têm uma importância para a sociedade fundamentais, né? As festas são o que permite que a sociedade consiga transcender coletivamente e depois voltar para a sua normalidade. Isso quem fala nem sou, quem fala é o Durkheim, né? O Durkheim fala, as festas são tão importantes porque é através delas que a gente consegue fazer uma transcendência coletiva para a hora que voltar, a gente poder voltar novamente a viver em sociedade. O Churran fala uma coisa parecida também, né? Aquele filósofo sul-coreano, ele fala que é importante celebrar que é nesse momento de festa que as pessoas, que o ser humano se aproxima do divino. Sim, né? Exatamente. E que o tempo para. Exatamente. E que você consegue parar o tempo. A suspensão do tempo. A suspensão do tempo. É isso. Então, isso em si, né, ser uma festa calcada numa manifestação cultural tão importante para a sociedade brasileira, faz com que o carnaval mereça uma atenção que não é apenas cultural. É cultural porque em si uma realização cultural completamente alastrada no Brasil todo, completamente impregnada socialmente, né? Ela está em todo o território e atravessa todas as parcelas da sociedade, gostando mais ou menos, vivendo mais ou menos, ela está presente, né? Não é uma coisa que você consegue afastar. Esse ano vou fingir que não tem carnaval. Você pode gostar ou não, pular ou não, mas o carnaval está aí. Impossível, né? Fingir que não há carnaval. É impossível. É impossível. E merece então não só essa atenção por ser uma manifestação cultural, mas por ser um direito. Um direito que tem uma natureza que é multidimensional, muito interessante, porque o carnaval, ele é ao mesmo tempo um direito cultural, porque, como eu disse, ele é patrimônio, porque ele é constitutivo da nossa identidade, porque ele é um conjunto de linguagens artísticas que são desenvolvidas, produzidas, criadas, fruídas nos territórios de formas diferentes. E por tudo isso, né, faz parte da nossa diversidade cultural como um ativo, por tudo isso ele compõe aí um conjunto de características que traz uma proteção constitucional como um direito cultural. Mas o carnaval também é um outro tipo de direito que não é um direito, é uma liberdade de expressão artística. E como liberdade de expressão artística, ele tem uma proteção como direito fundamental, né? Como os senhores bem juízes sabem me dizer muito melhor. E essa liberdade, para ser exercida, precisa que o Estado ele tire o time de campo, né? Ele se abstenha. Então, quando você tem uma liberdade para se proteger, você tem que interferir pouco, você tem que reprimir pouco, você tem que domesticar pouco, você tem que deixar que aquilo aconteça. E tem uma liberdade de expressão artística que precisa. Através do carnaval, as pessoas se expressam artisticamente. Mas tem uma terceira natureza de proteção jurídica, que é o carnaval é um direito político. É um direito de associação, também garantido ali pelo artigo 5º, inciso 15, 16, 17, 19 da Constituição, aquele conjunto ali que conforma os direitos de protesto e tudo mais. Porque quando as pessoas vão à rua para o carnaval, elas não estão só carregando uma manifestação cultural, elas estão carregando um conjunto de mensagens políticas que vão ser traduzidas para a população através da fantasia, através das músicas, através da fantasia ou da falta de, né? Ou da pode falta não ter também. a fantasia, falta de você fantasia pode estar também, vestido né? ou não estar, né? Através dos corpos na rua, através de um comportamento que não é habitual, através da extravagância, da crítica, do humor, da sátira, do exagero. Né? Então esse conjunto, né, que forma esse tipo de manifestação política, o carnaval é uma manifestação política muito radical, porque ele pega todo esse conjunto simbólico que está nas linguagens artísticas, no comportamento, no vestuário, na dança, nas fantasias, e carrega isso para as ruas, e dessa forma ele exponencializa a sua mensagem política. Então é um direito político que também é preservado. E tem um quarto conjunto de direitos que estão relacionados ao direito à cidade, principalmente para o carnaval de rua, quando toma as ruas, né?
O direito à cidade é um guarda-chuva de direitos, né? Não é um direito só, né? É uma nomenclatura, né, que carrega em si uma série de reivindicações por um uso mais democrático da cidade, na mobilidade urbana, no transporte, na moradia, etc. E também na cultura. O Lefebvre, que é um autor muito importante, né, que cunhou esse termo do direito à cidade, ele usa uma expressão que é interessante, que é assim, a cidade, a gente tem que requerer a cidade como uma centralidade lúdica. E nada melhor do que o carnaval para reivindicar a cidade como uma centralidade lúdica. Então, a sua pergunta, Etienne, se responde um pouco assim, né? O carnaval ele é importante em si porque é uma manifestação cultural, e como essa manifestação cultural, ela é, por naturezas diversas, protegida juridicamente. Então, viver o carnaval não é só viver a festa e viver a fantasia e viver a cultura, mas é também, a gente estava brincando no começo, exercer uma cidadania no campo da cultura, exercer um direito que está posto. Então, você pode sim falar, quando for pular aí para um bloco, o que você está fazendo? Que você está aí fantasiado de Batman aí, fazendo violência assim? Eu estou exercendo o meu direito garantido constitucionalmente de pular o carnaval, então é isso. Eu estou até exercendo os meus direitos políticos, então. Exatamente, direito de protesto, né? E cidadania e o meu direito à cidade. E o meu direito à cidade. Fazendo com que a cidade seja ressignificada por meio dessa manifestação. E eu só vou terminar falando isso porque é importante, assim. O carnaval, sobretudo o carnaval de rua, porque ele é uma incisão cirúrgica na cidade, né? Ele faz com que a gente passe a enxergar a cidade para além de um conjunto de vias que perfazem a habitualidade. O que eu quero dizer? Aquele caminho que você acredita que é só o caminho da sua casa para o trabalho, que você passa todo dia, que você nem percebe o que está acontecendo, vira o caminho da afetividade, o caminho da alegria, o caminho da diversão, o caminho da amizade, o caminho que você olha e fala, nossa, aqui tem uma fonte, aqui tem um patrimônio, aqui tem uma estrada, nossa, eu nunca reparei nisso aqui, nossa, esse lugar que eu pego o ônibus, está todo mundo aqui brincando e fazendo uma festa e cantando uma música. Ou seja, você transforma a cidade num ambiente muito mais prazeroso para que quando você voltar a ela na sua normalidade, você passe a enxergá-la com outros olhos, com uma outra condição, né? Passando a vivê-la de uma forma mais harmônica, né? Então ele cumpre uma função urbana importante também, que é fazer com que a gente assimile a cidade com uma outra subjetividade que é proporcionada por essa alegria do carnaval, né? Uma subjetividade afetiva. E você se apropria daquele espaço, né? E exerce a sua liberdade ali. Então você cria até um vínculo maior com a cidade a partir daí, né? Exatamente. E é um vínculo bastante democrático com os próprios habitantes da cidade, né? Que você ali encontra naquele lugar. Então realmente é algo muito poderoso, né? É muito poderoso. Muito poderoso. Agora, essa festa, ela não acontece... Precisa de toda uma estrutura. Uhum. Você fundou o bloco Sede Chita. Como que as políticas públicas ajudam a operacionalizar e a concretizar essa definição muito particular que você deu, essa definição jurídica, essa correlação do carnaval com os direitos fundamentais, com o direito à cultura? Como, em outras palavras, como o Estado, como as políticas públicas devem ser conduzidas para garantir o exercício desse direito? Em outras palavras, como que o Estado mais ajuda do que atrapalha, não é isso? Sim. O carnaval. Pois bem, essa é a pergunta de milhões, assim. Essa é a pergunta mais difícil. Esse é o cerne da compreensão de como deve ser feita uma política de carnaval. Porque o carnaval é essencialmente uma atividade de liberdade. É o exercício de uma liberdade. Então, como que você faz, como Estado, que tem uma função sempre de circunscrição, de regulação, né, para fazer com que o Estado atue sobre uma manifestação social, cujo cerne é justamente não ser tutelado, cuja essência é não falar o que eu tenho que fazer ou não ter regras, não ter proibições, né? Tem um ponto ótimo aí, que tinha aquele ponto ótimo da química, né? Quando a reação de fato se dá, você tinha que achar aquele ponto ótimo. Tem um ponto ótimo entre você trazer condições objetivas para que as festas aconteçam e, ao mesmo tempo, não exagerar a mão para que a liberdade de fato aconteça, porque senão você domestica aquela manifestação. Quais são as condições objetivas? Todas as condições urbanas que você tem que promover para que aquele direito seja exercido.
vou fazer um paralelo aqui. Quando a gente tem um direito à saúde, e a gente tem direito ao medicamento genérico, tem direito à assistência hospitalar, ao atendimento médico e tal, você cria algumas condições para isso, né? Então, ação prestacional do Estado. O Estado vai lá e cria o UBS, ele vai lá e faz uma rede de distribuição de medicamento genérico e tal. Quando você precisa de livro didático, merenda escolar, transporte escolar, você vai lá e cria uma política específica para fazer aquele direito se materializar. No campo da cultura, isso também acontece, né? Você tem o carnaval, as pessoas precisam pular carnaval e ir para as ruas porque é um direito delas. E aqui eu estou falando só do recorte do carnaval de rua, nem estou falando dos sambódromos e tudo. O que você precisa fazer? Você precisa fazer limpeza das ruas, você precisa ter banheiros químicos para que as pessoas que estão no carnaval não façam xixi nas portas das pessoas, você precisa mudar o itinerário dos ônibus, que eles vão ser afetados, você precisa pensar no horário do metrô, você precisa fazer limpeza de praça, poda de árvore para que elas sejam iluminadas, você precisa fazer um planejamento de comunicação para avisar as pessoas quando os blocos vão passar, você precisa ter um protocolo de segurança que é diferente do protocolo habitual, porque são milhares, milhões de pessoas pulando nas ruas, então a abordagem policial tem que ser diferente. Tem um conjunto de serviços públicos que precisa ser ativado para que você consiga garantir o exercício daquele direito. Quem está indo para a rua pular, está indo para a festa, mas está indo exercer um direito. Então aquelas pessoas têm direito. Assim como que tem na UBS está indo ser atendido, quem está indo para a escola está indo ser ensinado, né? Então tem um conjunto de direitos. Só que de outro lado, e aqui na outra parte, que é a parte da liberdade, você tem um momento em que o Estado não tem que atuar, que ele não tem que fazer nada, que ele tem que se retirar, né? Que é o momento da liberdade. Então, ele não pode, por exemplo, falar que o bloco pode tocar ou não pode tocar. Ah, não, esse tipo de mensagem você não pode fazer. Ele não pode falar como o bloco pode se organizar ou não pode se organizar. Se o bloco é um bloco de trio, é um bloco de chão, se ele é uma orquestra, se ele vai ser um mega bloco, se ele vai ser um bloco pequeno. Não, isso é uma natureza dele. Ele não pode falar que tipo de crítica social ele pode fazer ou não pode fazer. Ele não pode falar como as pessoas devem se comportar no carnaval. Ou seja, tem um nível de interferência que não pode acontecer, né? Então tem um regramento que ele tem que ser um regramento positivo para gerar condições de serviço, mas ele tem que ser um regramento negativo, é quase um paradoxo, mas é um não regramento, que é fazer com que a liberdade do carnaval se mantenha. Esse equilíbrio é muito complicado. Então, geralmente, como que é uma política pública que funcione idealmente por uma manifestação como é um carnaval, uma manifestação de massa que tem impacto na cidade? É uma política pública de geração de condições, mas é uma política pública de negociação dos atores e de redução de danos. Por quê? Porque sempre os direitos vão estar em conflito naquele momento. Então, quem mora num bairro que tem muito carnaval vai ter alguns direitos afetados, certo? Então, direito à mobilidade, vai ter trânsito, vai ter o direito ao conforto acústico e tudo mais, né? Só que naquele momento do ano especificamente, tem um outro direito que está sendo exercido que só é exercido naquele momento do ano. Então, quando a gente fala, né, e vocês como juízes estão bem acostumados sobre sopesamento, né, e compatibilização dos valores jurídicos no caso específicos, quando se faz um sopesamento, é preciso se observar que dá para você fazer uma redução de danos de uma negociação para que esses impactos sobre os direitos que estão sendo afetados sejam impactos minimizados, mas que esses outros direitos, que são os direitos culturais, eles possam ser exercidos, porque senão eles não serão exercidos, né? A grande questão é que quando a gente afirma não só o carnaval, como todas as outras manifestações culturais como direitos, a gente coloca essas manifestações culturais no mesmo patamar jurídico do que aqueles direitos que são tradicionalmente já garantidos. Então, tudo bem, tá tendo carnaval, o carnaval atrapalha a mobilidade urbana, atrapalha a minha propriedade, atrapalha o meu conforto acústico, isso é meu direito, sem dúvida. Mas veja, essas pessoas todas também têm um direito que está na mesma posição. O que a gente pode fazer? Vamos negociar horário, vamos pensar os trajetos, mas não vamos tirar os direitos deles. O argumento de que, e eu estou falando isso, Luiz, porque eu já ouvi esse argumento, inclusive dentro de espaços institucionais que eu não achava que iria ouvir, mas que assim, veja, olha só, aqui tá tendo essa bagunça que é o carnaval, as pessoas na rua brincando, felizes com música e tal. Isso aqui é tudo entretenimento, enquanto o que eu tô reivindicando aqui é um direito, que é o meu direito a poder fruir da minha propriedade. Veja bem, isso que você está falando, que você tem direito de fato, você tem, mas o que essas pessoas estão fazendo também é um direito.
Então, a Constituição de 88, pela primeira vez, ela trouxe os direitos culturais de forma autônoma, né? Os direitos culturais não foram puxadinhos de nenhum outro direito, porque nas outras cartas era tudo isso, né? Era puxadinho da educação, era um puxadinho... Você tinha que interpretar, né? A partir de... Era um puxadinho das outras coisas e alguns outros direitos que estavam ali espaços na malha, patrimônio, direitos autorais, né? E tudo mais. Quando a Constituição Federal traz de forma autônoma os direitos culturais, ela dá um recado. Que assim, esses direitos existem, tanto quanto os outros. E na hora do sopesamento jurídico deles, né, e dos valores e princípios, eles têm que ser considerados no mesmo patamar hierárquico que os outros. Então, se existe carnaval, é porque existe uma festa e existe um direito. Se existe uma propriedade ou um transtorno que está sendo causado, existe o direito ali, uma afetação desse direito, mas algo precisa ser feito para que todos precisam ser compatibilizados, né? Então, esse é o princípio jurídico que de alguma forma tem que ser colocado. E não por uma canetada de quem quer que seja, do executivo, do legislativo, do judiciário e tal, se decretar não haverá carnaval, porque isso é juridicamente impossível. Porque o carnaval vai existir. O carnaval ele é pré-estatal e ele vai vir depois da organização institucional das forças. Se alguém falar assim, não vai ter carnaval, alguém vai estar fazendo carnaval. Então... E aí dialoga com a pergunta que a nossa querida amiga Inês Virgínia fez, né? Que é a nossa estudiosa dos direitos. Inês, querida Inês. Super abraço, Inês. Inês sempre presente, né? Sempre. Sobre essa questão de por que é necessário, né, uma política pública em algo que é tão natural, tão arraigado e tão nosso desde sempre, né? E acho que aí você já respondeu um pouco. O Estado precisa estar ali para permitir, mas ele precisa se afastar em alguns momentos, né? Exatamente. Precisa, porque eu não digo não só pro carnaval, não. Precisa porque os direitos culturais têm ainda essa característica de serem direitos ainda pouco desenvolvidos perto dos outros. E se o Estado não entra, e quando eu falo Estado, estou falando sobretudo do executivo, né? Claro, o judiciário, né, nos processos de judicialização, na confecção da jurisprudência, o legislativo tentando de alguma forma, mas sobretudo o executivo. Se o Estado não entra para, por meio da política pública, ativar esses direitos culturais, essa subnutrição dos direitos culturais vai fazer com que não haja condições efetivas para que eles aconteçam. Então, a política pública, nesse momento, serve para reequilibrar a relação. Então, assim, veja bem, esses outros direitos que já são consolidados, eles estão aí, tem políticas tradicionais para eles. Exatamente. Para a cultura precisa ainda muito a ser feito, né? E se não preservar, vai acabando, né? E aí vai ficando muito desigual, né? Então é preciso que a gente consiga reequilibrar um pouco essa relação que coloca os direitos culturais como objeto de política pública, né? Para que possam acontecer. E a manifestação do carnaval, você estava comentando na nossa conversa antes do episódio, que ocorre de formas diferentes. Você mencionou o carnaval do Sambódromo, Sapucaí, por exemplo, no Rio, e o carnaval de rua são diferentes. Por que são diferentes e como essa política pública que você acabou de mencionar pode garantir o exercício dessas duas, digamos assim, facetas do carnaval, dessa manifestação popular? Pois é, os carnavais eles são diferentes no Brasil todo, né? Isso é muito interessante. Como uma mesma manifestação. Olinda, São Paulo. Que se chama a mesma coisa. Manaus. Carnaval. Tem essa multiplicidade de gêneros, de formas, de estéticas, de fruição. Isso é muito brasileiro, né? Assim, você pensar que tem uma diversidade na unidade. É o mesmo carnaval na mesma época do ano, só que brincado de formas tão diferentes, tanto do ponto de vista artístico quanto do ponto de vista urbano, né? No sentido de ocupação das cidades. Né? Mas então, tem uma essência comum, né? Tem uma essência comum. Por quê? Porque ela é conformadora da nossa identidade como povo. Sim. Né? Da confluência das matrizes, né? E por mais que foram tendo as derivações, se você pegar, né, elas têm origens diferentes, mas elas vêm um pouco de uma confluência muito interessante, né? O carnaval tem uma origem ibérica, vem para o Brasil de uma forma de brincadeira que veio com os portugueses, espanhóis, enfim, que era um intrudo, que as pessoas brincavam nas vilas, jogando farinha, líquidos uns nos outros, era uma brincadeira, uma troça e tudo, né? Muito
de vila, assim, com música, algumas coisas e tal. E aí ela vai tendo essa característica de intrudo no Brasil todo, né? De formas diferentes e tal. No século XIX só que essas feições regionais vão começando a aparecer, né? As comunidades de terreiro vão fazendo com que, né, o maxixe, depois o samba vai se atrelando, né, a estética, né, negra, musical, rítmica, há uma herança europeia que vem dos carros alegóricos, que vem das fantasias, dos bailes de salão. Isso vai juntando, formam as sociedades carnavalescas, que já é uma fusão, né, dos ritmos negros com um pouco dessa estética. Isso vai depois culminar mais para frente nas escolas de samba. Os cordões saem das comunidades de terreiro, dos sambas de roda e vão percorrendo as cidades, né? Então, aí lá a gente está falando um pouco mais de Rio, São Paulo, né? Quando a gente vai para a Bahia, tem uma outra formação importante, né? Que vem dos blocos afro, que vem de uma coisa muito ligada a essa identidade negra que é muito conformadora do povo de lá. Quando a gente vai para Olinda, tem a questão do frevo, que vem das disputas marciais ali, das bandas marciais que tocavam, então tem esse compasso super acelerado. E Olinda, por exemplo, tem um carnaval que é todo também constituído urbanisticamente por ser uma cidade tombada pelo patrimônio. Então você pensa, como é que a gente faz um carnaval acontecer dentro de uma cidade que é pequena, relativamente, né, e tudo tombada, e você tem que criar uma política que respeite todos os níveis de tombamento, o patrimônio edificado, mas tem um patrimônio imaterial que é o próprio carnaval. E aí tem as orquestras que tocam. Recife tem um carnaval pulverizado em blocos, né, que é o carnaval multicultural que eles chamam. Salvador tem essa característica de ter, de alguma forma, se camarotizado muito, né, ter feito os trios elétricos, o fenômeno do axé, que foi um fenômeno da indústria cultural, caminhou para outro lugar. Só que a grande questão, e aí tentando juntar um pouco é que esses diferentes carnavais, quando a gente aperta, né, vai chegar, extrai muito, né, e vai apertar para o que no final, para a nossa discussão de direito e política pública, o debate é o mesmo, que é o seguinte: por mais que as manifestações artísticas sejam diferentes, as conformações urbanas, como fazer com que as pessoas que fazem carnaval, pulam, os carnavalescos, os foliões, os produtores e tal, consigam fazer as suas manifestações de uma forma livre, respeitando essencialmente a essência cultural dessas manifestações, sem que o Estado atue de forma desastrada, de forma autoritária e gerando condições. Ou seja, qual é o limiar entre proteger a essência da liberdade desses carnavais todos e, ao mesmo tempo, garantir as condições pelo Estado? Na Bahia tem uma discussão super importante, que tem uma tendência a fazer com que todas as manifestações carnavalescas tenham que caber nos circuitos, né? Tem o circuito Barra Ondina, né? Sai o trio elétrico daqui, da Barra vai até Ondina, tem um outro circuito do Campo Grande. Só que as coisas que acontecem fora disso, e são muitas, né? E os blocos afro, que são os ijexás, que são esses blocos lindos que vêm dessa tradição dos terreiros, que também querem pular o carnaval, que não estão ali. Você tem que enfiar tudo nos circuitos, tem que fazer com que tudo seja patrocinado, tudo tem um camarote assistindo. Até que ponto vai a privatização do espaço público para atender os interesses dos patrocinadores? Isso é um debate. Em São Paulo a gente está tendo um debate super importante, que é como esses carnavais urbanos grandes, alastrados, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles estão sendo de alguma forma também apropriados pelas marcas, né, patrocinadoras e sendo tomados por elas. Custa um bloco, vamos supor. Não, a pessoa que organiza um bloco, só pra gente vir com números, só pra gente ter uma dimensão melhor. Quando, por exemplo, o seu bloco, então um bloco de rua de tamanho pequeno, médio até grande, quanto que a organização precisa arrecadar para conseguir colocar aquilo ali na rua, com todos os entraves burocráticos e custos envolvidos? Quanto custa? Eu te diria que no mesmo carnaval você pode fazer um bloco com R$0 e pode fazer um bloco com 10 milhões. Num mesmo carnaval, numa mesma cidade. Por que isso? Além da diversidade do Brasil, tem uma diversidade interna de cada carnaval. São muitos blocos constituídos de muitas formas. Por isso que a política pública é tão complexa e difícil para o carnaval. Primeiro, eu vou te responder, mas só para não perder isso. Primeiro, porque a política para o carnaval, diferente de todas as políticas sociais, setoriais, é uma política feita para o atípico e não para o típico. Quando você faz uma política de transporte urbano, o que você leva em conta? Você leva em conta que
As pessoas trabalham geralmente das 9 às 6, elas saem de casa em tal horário, pegam o ônibus em tal horário, voltam em tal horário, você sabe que horas que é o horário de pico, você sabe, e você monta a escala de ônibus para aquilo que é habitual. Você tem uma política de saúde, você fala, ó, os tratamentos, os atendimentos médicos, eles acontecem mais, final de semana as pessoas trabalham, então vão mais aos prontos-socorros, então você monta uma escala médica para aquilo que é habitual. Você vai fazer a limpeza das ruas, você sabe que tem mais gente durante o dia do que à noite as ruas estão vazias, você pode pôr o caminhão de lixo ali na rua passando, fazendo a limpeza, porque as pessoas não estão na rua, estão em casa dormindo. Aquilo é habitual. A política pública para o carnaval é uma política da não habitualidade, da atipicidade. Você tem que fazer uma política para aquilo que não é habitual, para aquilo que não acontece sempre, aquilo que é extravagante do ponto de vista urbano. Então é um nó na máquina pública. É um nó na administração. Quando você chega assim, olha, não vai ter. Esse ônibus não vai passar nessa linha. Não, mas esse ônibus passa aqui, o 775R que faz tal linha, faz essa linha há 30 anos. Durante 4 dias ele não vai fazer essa linha. Isso é uma pane. Uma pane no serviço público. A limpeza das ruas sempre acontece de tal e tal. Olha, o caminhão passa essa hora. Isso está no contrato que a gente fez na licitação. Durante 4, 5 dias ele não vai passar. A máquina, gente, a máquina pública tem vida, vocês sabem disso. A máquina burocrática tem vida. Muito mais vida, aliás. Aqui a concessionária falando, não, porque a cláusula lá da concessão, serviço público, então acho que eu poderia olha passar o mesmo. Olha o complicador, né? Gerar um custo XYZ, quem vai arcar com isso? É uma loucura. Então a gente tem essa dificuldade da atipicidade. Lá no seu gabinete essa petição. Vai bater lá pra vocês. Vai bater pra vocês. E a outra coisa é a diversidade. Então, você vai fazer uma política. Qual é o público, qual é o cliente dessa política? São os blocos, né? Aqueles que vão exercer o direito ao carnaval são aqueles que vão produzir o carnaval. Muito bem. Claro que é um direito de todo mundo pular, mas tem aqueles que ativamente vão produzir. E são muito diferentes. Então, te respondendo, você pode fazer um bloco de carnaval saindo em casa, pegando 2, 3 tamborzinhos, juntando a sua turma, que é a turma do futebol, que é a turma, são as mulheres que você, né, que vivem juntas em determinada coisa, é a turma que brinca, não sei o quê, e sair pra rua fantasiado tocando tamborzinho. Isso é um bloco de carnaval. Isso é uma manifestação espontânea, comunitária, né, de cunho amador, que vai pra rua tocar e se divertir no carnaval. Isso é um bloco. Isso é tão bloco de carnaval quanto o bloco, um exemplo, o bloco Baixo Augusta, que é um bloco que leva milhões de pessoas para Consolação. Você está trazendo a questão do bloco que é chamado clandestino, do bloco oficial agora. É que é uma loucura essa discussão. Como que pode ter isso de bloco clandestino se é um direito meu de pegar nesses dias e sair batucando lá no meio da rua? Eu posso fazer isso e atrapalhar o trânsito? Isso é... Como é que fica isso? Isso é uma narrativa que foi criada, né, principalmente pelas gestões que não querem ver o carnaval como um ativo e acham que ele é mais um transtorno do que um ativo cultural, turístico, econômico que é, para criar uma tentativa de narrativa de que se você não está completamente institucionalizado, você, aí tem vários nomes, né? Você é clandestino, você é marginal. Parece aquele discurso anti-pirataria que tinha na década de 90, né? Não tire xerox porque isso é pirata, e aí aparecia aquelas propagandas de TV e tal. É tentar criar uma atmosfera, uma aura de que se você tá pulando o carnaval e isso não tá regulado, se isso aqui não tá com uma autorização de todo mundo e tal, você é clandestino, você é marginal, você é ilegal. Quando você tem toda a proteção jurídica constitucional para você exercer esse direito de pular o carnaval. Aí que tá, você pode exercer esse direito de uma forma mais organizada, mais institucionalizada, tendo um bloco que tem patrocínio, tendo um bloco que custa, por exemplo, um bloco mediano, que vai ter um trio elétrico mediano para alcançar aí, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas, né? Vai juntar um dinheiro, vai fazer uma vaquinha, vai fazer uma festa para arrecadar fundos, vai pegar um patrocínio pequeno, qualquer coisa assim, vai gastar aí 30, 50 mil reais para fazer. Não é pouco dinheiro, né? Mas é uma organização que você vai correr atrás e tal. Para isso a prefeitura deveria servir. Tem blocos que saem com R$1.000. Tem bloco que faz uma vaquinha de 500 e paga uma caixa de som, põe a caixa de som em cima de um carrinho do supermercado, empurra o carrinho do supermercado e vai puxando a música e vai tocando. Isso é tanto o carnaval quanto os outros. E tem blocos que são mega blocos, que precisam de uma hiperestrutura, que tem uma cartela de patrocínio muito grande, que vai levar 1 milhão de pessoas para o Ibirapuera, porque está trazendo a Ivete Sangalo, porque está trazendo a Daniela Mercury, o Alceu Valença e quem quer que seja. Então, no mesmo carnaval, você tem
os blocos que são comunitários, orgânicos, né, espontâneos e tudo. Você tem aqueles blocos medianos, né, que são os blocos que nem são pequenininhos e nem são enormes, precisam de alguma estrutura para fazer, que vão gastar, né, algum dinheiro para fazer isso. E você tem os mega blocos empresariais. O problema não é ter essa diversidade é boa. Tem gente que adora ir para um mega bloco, vai trazer o Baiana System, vai levar 1 milhão de pessoas que vá pular, né? Cumpre uma função de entretenimento, de turismo, de movimentação de economia, tá tudo certo, né? E tem gente que gosta dos bloquinhos pequenos, também tá tudo certo. O problema não é a diversidade, o problema é um tratamento que equaliza artificialmente essa diversidade que não pode ser equalizada de uma forma simplista. É você tratar coisas desiguais de uma forma igual. Quando a prefeitura chega e dá o mesmo tratamento para o megabloco e para o bloquinho pequeno, a gente tem um problema. Porque esse bloquinho pequeno ele não precisa de muita coisa. Ele precisa do banheiro químico, da rua fechada, tal, de uma pequena coisa ali que ele já vai sair e tá tudo bem. De um dinheiro para pagar um som, qualquer coisa. Aquele bloco grande, ele não é que ele precisa que a prefeitura arque com alguma coisa. É o contrário. Ele tá se aproveitando do carnaval daquela cidade, das pessoas que estão ali, daquele momento, para vender um produto. É gratuito, mas ele está vendendo produto que as pessoas não estão pagando para ir assistir, mas elas estão pagando através da publicidade que elas estão vendo, da cerveja que elas estão consumindo. Abadá, né? E mesmo que não comprem para acessar, né, as empresas estão ganhando com imagem. Quanto custa a imagem de uma cervejeira, né, ativando uma publicidade gigantesca no meio do Ibirapuera, uma foto enorme que vem de cima com tudo aquilo tingido de amarelo, ou de vermelho, ou de azul, qual cor que for a cervejaria, né? Aquilo vale muito. Vale mais do que um ingresso pago por cada um. Claro. Do ponto de vista de imagem, de publicidade, de valor de mercado. Né? E quando a prefeitura equaliza isso e fala assim, todo mundo está sendo tratado igual e eu vou tratar todo mundo igual dentro de uma mesma política sem variação, sem entender a complexidade cultural de cada coisa, a gente tem um problema sério, que é o que está acontecendo hoje. Né? Hoje está acontecendo um problema que é aqueles blocos que são pequenos e medianos, que compõem 90% dos blocos da cidade, né? Eles não têm as condições mínimas de sair, eles estão com pouco banheiro químico, eles estão com uma infraestrutura precária de saída, eles estão com pouco apoio, eles estão com um edital que hoje a gente tem mais ou menos 600, 700 blocos na cidade, é um edital que beneficia 100 blocos de carnaval de rua só na cidade, é muito pouco. Né? Com um valor que é pequeno, de R$25 mil, sem corrigir pela inflação, você não consegue pagar o som de um ano para o outro, enfim, aquela coisa. E a atenção dos patrocinadores do carnaval está para esses megablocos, porque para eles interessam muito os megablocos. Porque é onde eles têm público, onde eles vendem cerveja, onde eles ativam marca, onde eles têm retorno de publicidade. Então a gente tem aí uma questão bem pesada de desigualdade de condições para que o carnaval possa acontecer. E isso pode refletir numa diminuição, né, dessa manifestação mais espontânea, né, dos blocos menores e levar o carnaval para uma atividade mais empresarial sempre, né, só de mega blocos, né? É isso. Que é uma parte, né? Não é o todo do carnaval, né? A gente tem um problema metonímico aqui, né? Daquela coisa da parte pelo todo. É você achar que aquilo é o carnaval. O carnaval é tudo. São muitos carnavais dentro do carnaval. Então, um megabloco, ele é parte do carnaval, mas ele não é o carnaval. Quando você olha para aquilo, você está olhando para uma coisa, não está olhando para toda a diversidade, né? E aí a gente tem alguns problemas que são mais sérios com relação a isso, né? O que aconteceu, por exemplo, no domingo agora, hoje é dia... Posso falar, dia 8, né? Hoje é dia 10 de fevereiro. Hoje, né? tá gravando Dia 8 o evento. Foi dia 8? Foi dia 8, domingo. Foi domingo. O que aconteceu ali? Aconteceu uma coisa que tinha um bloco grande da cidade, né, chamado Bocha Augusta, que sai há muitos anos e tal, que leva muita gente. E aí a patrocinadora do carnaval da cidade, que é a Skol, ela pegou e fez um bloco que nem bloco de carnaval ele chama Bloco Skol, bloco da Skol, Bloco Skol, e trouxe um DJ para tocar nesse bloco. Ou seja, um DJ que é um conteúdo cultural, e tá tudo bem, as pessoas gostam, não há nenhum problema com relação a isso, né? Eu acho que o Carnaval de São Paulo, inclusive, ele é muito cosmopolita, multicultural, ele comporta tudo e tá tudo bem. A grande questão foi fabricado artificialmente um bloco,
né, colocado naquele momento, sem planejamento, sem estratégia, com muitas pessoas que iriam, e teve uma grande confusão que gerou pisoteamento, tumulto. Estava muito próximo do muito outro, próximo né? do outro. E Nunca no se mesmo poderia, horário, talvez? Em outros horários próximos, eles iam também. se cruzar, é uma avenida que precisa, né, ter uma inteligência ali de demanda, e não deu certo, né? A grande questão é, por que precisa ter um bloco da escola com uma coisa dessa? Assim, isso é, de fato, do canal. Isso não foi artificialmente produzido só para a gente ter a maximização do lucro da empresa, da publicidade da empresa. Tem um fenômeno, gente, isso está acontecendo muito agora em vários carnavais do Brasil. Eu estudei um pouco isso no livro, eu chamei esse fenômeno. O fenômeno é o seguinte, já falo o nome dele, é o seguinte... Tem um fenômeno hoje que é um fenômeno de apropriação das festas carnavalescas pela iniciativa privada. As empresas, elas entram no carnaval para serem patrocinadoras desse carnaval. E a maioria das empresas que quer fazer isso são as patrocinadoras, são as cervejeiras. Né? E elas, é isso, é uma estratégia de mercado, também faz parte do jogo, tal. E elas entram para patrocinarem o carnaval, pagarem alguns custos que o carnaval tem e, em troca disso, ativarem sua marca, fazerem publicidade, ter exclusividade de venda de cerveja. Até aí tudo bem. Onde está o problema? O problema é quando isso não é equilibrado. Quem equilibra isso? A prefeitura ou o poder público, que fala assim, não, aqui você não pode ir, não, aqui segura aí, não. Venda sua cerveja, ative sua marca, mas espera aí, você não precisa homogeneizar o carnaval. Veja bem, tá indo muito selvagem aqui, né? Respeita um pouquinho as especificidades do bloco. Veja, não coloque um bloco desse tamanho, não precisa ativar os uma limites, coisa né? dessa. Alguns Limites, né? Contraprestações, algumas restrições. É uma regulação. É intuitivo que o local talvez não tenha sido o melhor, né? Porque estava muito próximo do outro, né? Talvez se tivesse espalhado um pouco mais na cidade, aquilo não tivesse... Mas o que aconteceu, né? É o resultado desse processo, né? É o ápice desse processo, que é as empresas, quando a prefeitura não faz isso, quando o poder público não regula, as empresas sempre vão querer mais. É normal, faz parte do mercado. Eu quero ativar mais, quero aparecer mais. Quanto mais, tem uma avidez aí, né? E aí, o que as empresas fazem? Elas praticamente capturam o carnaval para si. Então é por isso que você vai numa cidade, pular o carnaval, você que é carioca vai saber disso, a cidade está toda atingida de uma cor só, toda amarela. A outra está toda atingida de vermelho. A outra o carnaval todo está atingido de azul. A outra está toda de verde. Por quê? Porque são as cores das cervejas que estão patrocinadas. Não são as cores do carnaval. Não dá para você falar que o carnaval do Rio é amarelo, é azul, é vermelho. Não dá para você falar que o carnaval de Olinda é tal. O carnaval é multicolorido. Mas são as cores dessas empresas. Então o que essas empresas fazem? Elas querem capturar para sua imagem uma manifestação que é do povo, que é pública, não é privada, mas elas querem a captura desses valores. Quais são esses valores? Que valores o carnaval de rua traz? São os valores da amizade, da união, da solidariedade, da alegria, do espírito participativo, da democracia, da sororidade. Tem vários valores que estão embutidos no que significa você ir para a rua, pular o carnaval, viver a cidade de outra forma, né? Elas querem capturar esses valores. Só que fazem isso de uma tal forma que acaba capturando o próprio carnaval para a imagem dessas empresas, com a anuência do poder público. A esse fenômeno que tem acontecido em várias cidades brasileiras, em vários carnavais, sobretudo nas capitais, né? Eu tenho chamado de ambevização do carnaval. O processo de ambevização do carnaval. Não tem a uberização, que é a precarização do trabalho, das relações de trabalho em favor dos aplicativos. Eu tenho chamado de ambevização, que é a precarização da festa em favor desses patrocinadores que cada vez mais querem maximizar os seus lucros, a sua imagem, a sua ativação, em detrimento da própria festa. Então você vai na festa, você acaba vendo nem as cores do bloco, não acaba nem vendo as coisas, porque o que você vê simplesmente é o patrocinador. E ter um bloco como esse, que entrou em conflito com outro bloco, é o cúmulo disso. Que teve um bloco com o nome do patrocinador chamado Bloco Skol, e que levou milhões de pessoas com um conteúdo cultural que podia ser qualquer um, porque não tinha necessariamente uma ligação, né, artística ou cultural com o carnaval local. Era um DJ, podia ser um cantor de axé, podia ser uma dupla sertaneja, podia ser a Madonna, podia ser qualquer um. E colocou isso e entrou em conflito com um bloco que era tradicional daqui, né? Então é isso. Eu acho que tem uma questão aí que é entender que o carnaval como manifestação pública, cultural, democrática, popular, de rua, precisa que o poder público se coloque na defesa do carnaval, reequilibrando
o que o mercado traz de distorção. O mercado sempre vai trazer distorções. Né? Isso é natural do nosso sistema capitalista. Então, tudo que o mercado traz de distorção, o Estado tem que atuar para corrigir. Se ele não atuar para corrigir, ele reforça, né, essas distorções. E é o que a gente tem visto hoje. Pegando um gancho que você falou sobre os valores embutidos na festa e tendo em vista esse potencial transformador do carnaval, nós vivemos num país muito polarizado, politicamente, ideologicamente, etc. Você acha que o carnaval poderia, ou tem o potencial de ser um momento, uma festa onde as pessoas possam suspender, deixar de lado essas polarizações e se unir, concretizando, vivendo esses valores que você acabou de mencionar? Alguma reflexão sobre essa? Eu vou te responder que eu acho que no carnaval pode tudo. Inclusive nada. Eu diria que no carnaval, primeiro, que o carnaval é a manifestação cultural politicamente mais radical que existe no Brasil. É a manifestação cultural, do ponto de vista político, mais radical. Mais radical porque ela ocupa os espaços públicos de uma forma massiva, né? Radical porque quando ela ocupa os espaços públicos com os corpos, são manifestações políticas em que os corpos não estão no estado habitual. Porque manifestação de rua a gente vê, né, gente? Aconteceu alguma coisa no Congresso, chama manifestação de rua, vai. Certo. Alguém tá a favor, à direita ou à esquerda, enfim, né? As pessoas tomam as ruas. E estão ali e ocupam e param o trânsito. Ou seja, a manifestação de rua serve para você trazer um incômodo na normalidade para chamar atenção para aquele problema. Essa é a função dela. Só que quando você faz uma manifestação de rua como carnaval, não é que as pessoas estão lá vestidas com seu bonazinho, com a sua faixa e estão ali paradinhas. Elas estão na rua sem roupa, elas estão na rua embriagadas, elas estão na rua exercendo o máximo da sua afetividade, elas estão na rua pulando, elas estão na rua brincando, elas estão na rua cantando, elas estão na rua cantando criticamente as coisas todas, elas estão bagunçando o status quo moral e político, né? Elas estão ali contestando aquilo que está posto. E nesse momento pode, né? E a gente e culturalmente é para isso, né? É aceito que seja assim naquele momento. Nessa hora você tem que permitir. Então, a nudez no meio da Avenida Paulista, hoje, talvez fosse reprimida. Vamos dizer assim, né? Sim. Naturalmente seria reprimida. Sim. E se a polícia não reprimisse, moralmente seria. Agora, no dia do carnaval, uma nudez no meio da Avenida Paulista é adequado, vamos dizer assim. Né? É isso, é isso. Muda a lógica, né? De limites, a lógica moral, muda toda a lógica. Exatamente. E é imprevisível. É imprevisível, ainda bem que é imprevisível. Ainda bem que é imprevisível, né? E ainda bem que incomoda. Porque é a função do carnaval, né? Incomodar. Né? E eu tô falando aí, não é só na rua, é no samba. Você vê que sempre tem os sambas enredos das escolas de samba. Tem incômodo, tem uma discussão que se traz e tal, porque de fato incomoda. O Joãozinho 30 era craque nisso, né? De fazer os desfiles todos, né? E é muito radical também, além de... Ou seja, os corpos estão ali de uma forma muito contestadora. Né? Eles não estão colocados de uma forma pacífica, ainda que a manifestação seja... Eles estão ali de uma forma muito contestadora, né? Provocando, de fato, uma reflexão pelo comportamento, né? E, além de tudo, o carnaval ele é uma mensagem política que, paradoxalmente, tem duas coisas que são diferentes, né? E aí é interessante isso, inclusive na literatura a gente tem isso, na literatura do carnaval. Que tem uma linha de se pensar o carnaval, que é o carnaval como a suspensão daquilo que é normal. Né? Então, tem um autor importante que é o Bakhtin, que fala que o carnaval é a nossa segunda vida. A gente tem uma vida, você juíza, né? Eu sou professor, a gente tem uma vida, e quando a gente está no carnaval a gente tem uma segunda vida. A gente morre a nossa primeira vida para viver uma segunda vida. E nessa segunda vida a gente pode tudo, a gente é tudo, a gente não tem limite e tal. Acaba o carnaval, acaba a nossa segunda vida e a gente volta. É bonito isso, né? Acaba a nossa segunda, a gente morre de novo e a gente volta para a primeira vida, né? E que é uma segunda vida em que se suspendem as regras, se suspendem os padrões, se suspendem
suspendem os protocolos, e essa suspensão de tudo permite uma plenitude que a gente não alcança na primeira vida, e depois que isso termina a gente volta para isso, né? Tem um teórico importante do carnaval, que é o Roberto da Mata, que fala disso também, né? Que fala dessa suspensão, o carnaval como suspensão da vida, para depois você voltar para ela e tal, e que essa suspensão faz com que os papéis sejam invertidos, é uma inversão. Nossa, que interessante isso. É um período de suspensão mesmo. De inversão. Você que não gosta daquilo ali, você passa a gostar naquele momento, você que não faz aquilo naquele momento, você passa a fazer. É muito interessante. E tem uma outra linha, tem uma professora da USP importante da literatura do carnaval, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, que fala que o carnaval, na verdade, é uma afirmação da realidade com lupa, é uma afirmação hiperbólica da realidade, é uma grande alegorização daquilo que é a realidade, que não foge dela, mas coloca uma lupa no problema. Então, se a gente tem racismo na sociedade, o carnaval vai fazer com que o racismo, que é assim, fique desse tamanho. Se a gente tem assédio, mostra que tem muito assédio no Brasil. Se a gente tem discriminação, mostra que tem muito. Se a gente tem problemas sociais, de classe, então o carnaval, ele é, na verdade, a afirmação das nossas mazelas. É como se a gente pegasse as nossas feridas e no carnaval a gente cutucasse elas, mexesse e abrisse essas feridas, né? E paradoxalmente o carnaval são as duas coisas, né? Que ao mesmo tempo que você está suspendendo, você está falando que a nossa realidade é muito difícil mesmo, né? E o carnaval demonstra isso, né? Então, quando a gente fala, e aí você estava perguntando se é possível, né, dentro de um país polarizado e tal, eu acho que é tanto possível, né, dentro desse paradoxo, a gente vê no carnaval as pessoas que são muito diferentes brincando e tal, quanto também a gente mostrar que o carnaval, ele de alguma maneira traz alguns valores que são valores progressistas, eu diria, na maior parte dos casos. Em que sentido eu quero dizer? Porque o carnaval, ele vai, eu já disse aqui, vou repetir, ele vai de alguma maneira contestar aquilo que está moralmente posto, consolidado, cristalizado. A família é isso. Vai vir o carnaval e vai contestar o que é esse sentido de família. A família é aquela coisa tradicional. Porque vai vir o carnaval e falar que não, né? Relações afetivas têm que acontecer assim, de uma forma heteronormativa e tal. Vem vir um carnaval e vai falar assim, não é isso. Vai fazer um golden shower. Lembra do golden shower? Sim. Vai pegar e vai dizer, não é. Relação afetiva não é isso aqui outro, né? Vai vir e vai falar assim, as pessoas, elas... Viver a cidade significa... tem isso aqui também, né? Isso, que você não é só isso. Aqui, não, tem isso aqui também. Tem isso também. Olhem para isso, né? E bota a lupa que você falou naquilo que ninguém está olhando, exatamente, né? Porque as pessoas se soltam, então aquilo fica exposto. Exato, a exposição. É uma exposição de algo que está oculto. Ou que não é só oculto, mas que está reprimido. Está reprimido. E porque a normatização social, né, os padrões... vão reprimindo e a cidade, ela é uma ordem urbana de repressão, né? Essa rua tem uma mão, você anda assim, você se veste assim, o protocolo do vestuário durante o dia é assim, você não entra em repartição pública assim, você só pode passar com o carro aqui, você não pode parar em tal lugar, você não anda tal assim. Ou seja, ela é um conjunto de normas que regem naturalmente uma conduta urbana. Mas que grande parte dessas normas são normas assentadas, né, em valores que foram colocados como hegemônicos naquele momento. Sim. Né? Com valores, isso você pode se vestir assim ou não durante o dia, isso é um conjunto de valores que foi assentado. Culturais também, né? Não, sobretudo cultural, no conflito de valores. Vai vir o carnaval, vai pegar esses valores e vai dar aquela bagunçada, né? Então, a hora que ele faz isso, e ele faz isso todo ano, né, traz essas mensagens que são mensagens... A gente tava brincando antes de começar, viu, gente? Esse podcast disruptiva. Eu ia usar essa palavra, eu tava só esperando. Quando a gente vem e fala assim, o carnaval ele é disruptivo, é porque ele vai pegar esses valores que estão ali meio assentados, tá todo mundo meio acostumado com isso, e ele vai pegar e jogar pro alto e falar assim, não tem só isso não, tem isso aqui também. As pessoas se relacionam de outra forma, as pessoas brincam de outra forma, as pessoas se vestem de outra forma, as pessoas não se vestir no carnaval também é uma forma de falar assim, qual é a função de ter uma roupa assim? Por quê? Né? E essa mensagem é uma mensagem política, né? E essa mensagem política, ela vai trazer um contragolpe, ela vai levar a
há um retorno, uma reação. E essa reação, ela também é muito forte e muito agressiva. Né? Então, quando o carnaval vem e afirma assim, a gente precisa ser mais democrático, a gente precisa ser menos preconceituoso, a gente precisa viver o amor de uma forma mais livre, a gente precisa entender que a família são mais coisas do que isso que está posto, vai vir uma reação das camadas mais conservadoras, e eu digo conservadoras não só no sentido estrito político, mas conservadoras naqueles que querem conservar aquilo tal como está, né? E vai vir uma reação muito forte. E por isso é que o carnaval, ele é uma plataforma política de disputa muito intensa. Né? Por isso que o carnaval, ele vira uma coisa que, para quem gosta de carnaval, gosta de usá-lo como uma plataforma política de contestação, vai inflamar isso, e aqueles que não gostam vão criticar e tentar abafar. Né? Não pode gastar dinheiro com isso. Não, mas na minha prefeito, isso acontece Brasil afora muito. Na minha cidade não vai ter carnaval, vou proibir. Não, vamos pegar esses blocos todos na rua, vamos construir um sambódromo. Todo prefeito, se pegarem, gente, todo prefeito de capital no começo de gestão, quando alguém fala vai ter carnaval, vai ter problema, vou construir um sambódromo. Mas essa ideia é mais velha que andar para trás. Até porque não atrapalha o ônibus, a licitação. Então vamos botar ali naquele cantinho que não vai atrapalhar. Mas ele deixa de ser carnaval, né? Você pode chamar de outras coisas, né? Tanto é, gente, que as escolas de samba surgiram porque pegaram todos aqueles cordões carnavalescos, aqueles blocos que saíam de forma aleatória na cidade, e falaram, esses blocos, no começo do século XX... Interessante essa colocação, que é uma organização quase militar, se você for pensar. Porque as alas têm regras super rígidas, né? Horário, você tem que evoluir, você tem que cantar o samba, você tem que usar estritamente aquela fantasia, senão a escola de samba perde ponto. E aí tem o recuo da bateria, a bateria tem que fazer o recuo certinho, não pode errar, tem que sair na hora certinha, a comissão de frente tem que fazer a coreografia. É tudo muito cronometrado, tudo vale nota. Então, assim, é uma militarização do carnaval. Não, eu vou pensar, nunca tinha pensado assim. Ao mesmo tempo, é muito ao mesmo tempo. Mas é lindo. É lindo porque isso é lindo. Pensar que existe uma disciplina pra festa, não é uma coisa bonita assim. É uma coisa bonita. Você fala, e todo mundo se junta pra aquela disciplina e curte, consegue curtir, né? Eu mesmo acho dentro da disciplina. Que a questão nem é... Interessantíssimo isso. Hoje essa coisa da ordenação da festa, né, no sambódromo e tal, isso aconteceu, né, historicamente. A gente chegou num ponto que ficou assim, cada vez mais assim, para ser um produto bem fechadinho, né? Que, claro, tem todo sentido, é maravilhoso, é o maior espetáculo que a gente tem coletivo, talvez os maiores espetáculos brasileiros, assim, e tal. Tem um papel turístico fundamental e tal. É um produto, né? Fechado, é um carnaval delimitado e tudo mais, né? E que toda a importância cultural que ele existe. O que eu quero dizer é que quando ele surgiu, ali no início do século XX, ele surgiu porque os blocos, cordões e tal, eles saíam de forma aleatória na cidade, São Paulo, no Rio, primeiro no Rio, depois em São Paulo. E eles eram perseguidos, né? O sambista era perseguido, apanhava, né? Tinha a lei da vadiagem no começo do século e tal. Então o que começava a fazer? Porque aí o samba começou a crescer, né? Veio o rádio, começou a expandir o samba, que era a música do carnaval. Então tinha um conflito pro próprio Estado, que era assim, cara, como é que a gente vai continuar batendo nessa galera e perseguindo roda de samba, se até minha filha ouve samba aqui? Pensa um senador, um deputado, um delegado... O mesmo cara que você prende à noite, ele tá tocando no casamento da sobrinha no outro dia, porque o samba tava sendo assimilado e tudo. Qual que era a questão? Eu falei assim, veja bem, gente, a negociação entre aspas, né? Porque a negociação entre quem tem poder e quem não tem não é bem uma negociação, né? Mas a negociação qual era? Veja bem, você tem ali o seu bloco, né? Seu cordão, década de 20, 30, 40. Faz assim, em vez de vocês saírem de todo jeito, qualquer lado e tal, e sofrerem perseguição, a gente não quer isso, e serem molestados e tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma avenida grande da cidade, olha como eu sou bonzinho, vou pegar uma avenida grande da cidade e vou colocar o seu bloco, vou colocar o bloco daquele outro bairro, vou pegar aquele outro bloco aqui e vou colocar vocês para saírem juntos no mesmo dia, para não ter essa coisa de cada um sendo de um lado não e em dias separados. Vou colocar todos no mesmo dia. E aí, vamos colocar um horário para cada um para ficar certinho e tal? Ai, já sei. A gente vai fechar um patrocínio com as rádios e as rádios vão cobrir isso. E vão dar um prêmio depois para aquela escola que desfilar melhor. Mas para saber qual escola vai desfilar melhor, vamos colocar umas regras, uns critérios, né? Então vocês vão sair na mesma avenida, no mesmo dia, com algumas regras, uns critérios e tal. E para melhorar, por que vocês não criam uma associação de cada um desses blocos? E vamos dar um prêmio depois para quem for mais legal. Para quem ganhar e tal. O que é isso? Isso é o germe das escolas de samba. Muitos blocos
né, evoluíram por falta de escolha. Não é que eles quiseram sair das ruas e tal, é que eles tiveram que ir para esse caminho, né? E aí virou essa coisa da escola de samba, que depois ainda, para piorar, né, não sei se eu posso dizer isso, mas para agravar, a situação, o poder público fala assim, cara, aqui na Avenida Central e tal, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui um lugar só para essas escolas, vamos construir um sambódromo, vamos. Aí construiu a Sapucaí, depois de 10 anos construiu a Sapucaí é de 80, né, 80 e poucos, não lembro, depois o sambódromo na década de 90, e aí fez o espaço das escolas de samba, né. Só que o que aconteceu é que quando o carnaval teve a primazia das escolas de samba, né? E já na segunda metade do século XX, o que aconteceu com o carnaval de rua? Sumiu, né? Então, assim, ele virou um carnaval marginal, um carnaval residual, e ficava ali o pessoal saindo, fugindo da polícia, um carnaval de resistência, os blocos que faziam carnaval. Então, assim, todo a segunda metade do século XX ali, década de 70, década de 80 e tal, foi o carnaval de rua. Ele era um carnaval de resistência para só continuar existindo com poucos blocos e tal, né? E aí teve o processo de retomada na virada do século XX para o XXI, né? Em que os blocos, por fenômenos diferentes, começaram a se organizar. No Rio foi muito importante as diretas já, por exemplo, em que foi um fenômeno que motivou as baterias irem para a rua, a intelectualidade, junto com os artistas das escolas de samba tal, se organizarem e irem para a rua de novo. Foi tendo uma retomada na década de 90, depois início dos 2000. Para São Paulo foi muito importante a pauta do direito à cidade. Sabe aquelas manifestações que tiveram Primavera Árabe, Turquia, Nova York, São Paulo e tal? Porque acendeu e ascendeu, né, essa questão da importância de retomar a cidade culturalmente. Então o carnaval virou uma plataforma política e a manifestação dos carnavalescos foi trazida, o carnaval é importante para o direito à cidade, né? Vamos recolocar o bloco na rua. Então teve uma retomada, né, do carnaval. E há uma fusão, né, entre esses grêmios associativos, escolas de samba, né, que são verdadeiras associações, né, que congregam pessoas da comunidade e são até uma pegada de time de futebol, assim, né, porque tem torcida, tem tudo, né? Muito bonito e que acaba entrando um pouco no carnaval de rua também, né? Existe uma certa fusão, não? Sim. E aí é interessante, Luiz, porque quando a gente tem esse marco do carnaval, que é aqui em São Paulo nos anos 2010, 2011, 2012, né? Esses blocos que sofreram muito durante décadas, né? Eles passam a se reorganizar politicamente, né? Se falar e tal, assim, a gente precisa aproveitar essa onda de retomada da cidade, tudo, para falar que a gente tem o direito a pular, direito a ir para a rua, direito a brincar o carnaval na cidade, né? Isso como uma bandeira política. E aí teve um momento importante, né, que foi na virada de 2012 para 2013, os blocos se organizaram num manifesto chamado Manifesto Carnavalista, tinham ali 30 blocos e tal, que era mais ou menos o que tinha pela cidade mesmo, 30, 50 blocos, não tinha muito mais que isso, de forma esparsa ali, e apresentaram essa demanda para o então prefeito que estava chegando na cidade, que tinha sido eleito justamente com a pauta do direito à cidade, que era o prefeito chamado Fernando Haddad. Ele tinha sido recém-eleito como homem novo, não sei se vocês lembram dessa campanha e tudo, cuja principal bandeira era: vamos retomar a cidade para as pessoas, vamos fazer com que as pessoas vivam a cidade. E aí quando chega para esse prefeito uma manifestação dos blocos, assim, a gente quer, eles estavam escritos literalmente assim, a carta do manifesto, a gente quer exercer o nosso direito à folia, que foi o título que eu dei pro meu livro depois. E apresenta pro então secretário de Cultura, que era o Juca Ferreira, um baiano, foi ministro da Cultura e depois virou secretário de Cultura da Haddad. O Juca recebe essa carta e fala assim: vocês estão aqui falando nessa carta que o Carnaval de Rua de São Paulo é criminalizado? Imagina para um baiano ouvir isso, né? Vem do Carnaval da Bahia e fala: não tô acreditando que eles estão falando isso em São Paulo, a maior cidade do Bahia. Ele fala: criminalizado administrativamente, a gente não consegue sair, a gente é reprimido e tal. Ele levou pro Haddad, o Haddad falou assim: não, temos que fazer uma política pro Carnaval de Rua. E foi essa política do Carnaval de Rua, que foi uma política inicialmente simples, depois ela foi incremental, que permitiu que esse direito à folia pudesse ser exercido. Então o que fez? Os blocos passaram a ser recebidos pelo poder público, serem
serem valorizados e afirmados publicamente como um ativo cultural da cidade, o carnaval é importante, aqui em São Paulo tem carnaval, podem sair no carnaval que vocês não vão ser mais perseguidos, criminalizados, a prefeitura vai criar as condições para isso. As condições eram muito básicas na época, isso é 2013. De 2013 para 2014 foram criadas as primeiras condições, que era assim, colocar banheiro químico e fechar a rua para os blocos saírem, né? E aí depois teve mais serviços, a coisa foi incrementando e tal, mas nessa virada, né, só por desrepresar o carnaval, para falar assim, galera, pode pular o carnaval, que a gente vai ter uma política cultural para isso, a gente está conversando com a polícia para ela não começar a parar de reprimir, se organizem porque não vai ser mais burocrático, porque antes para você pular carnaval você tinha que bater em 1 milhão de lugares, pegar autorização da prefeitura, do bombeiro, da polícia militar, pagar uma taxa aqui, outra taxa lá. Acabava inviabilizando, na prática. Então quem saía ilegal e acabava sendo reprimido, por isso criminalizado. Quando se passou até essa mensagem pública, institucional da prefeitura afirmando o carnaval, e desrepresou-se o Carnaval de São Paulo, veja o que aconteceu. Em 2013, tinha mais ou menos em São Paulo 50 blocos. Em 2014, que foi o primeiro ano em que a política começou a acontecer, foi para 150 blocos. Nossa. Em 2015, foram 300 blocos. Nossa. Em 2014, foram 400 blocos. Nossa. Em 2015, foram 550 blocos por aí. Em 2016, foram 600 e tantos blocos. Em 2017, 700 e tantos. Chegou ao ponto de lá 2020, antes da pandemia, ter 900 blocos inscritos. Nossa. No carnaval. Mais blocos inscritos do que no Carnaval do Rio e tudo. Depois isso tem uma queda e tal, mas hoje a gente está num platô em que a gente tem, sei lá, 800 inscrições de blocos e tal, e tem 600, 700 blocos saindo no Carnaval de São Paulo. Ou seja, em 10 anos, né, você criou uma política de carnaval, permitiu o desrepresamento dos blocos, porque desburocratizou, porque afirmou o carnaval como uma coisa importante para a cidade, porque deu a mensagem para as pessoas se organizarem e tudo, e virou um carnaval muito grande. E eu sou contra essa coisa, viu, Etienne, de ficar disso de o maior carnaval daqui, o maior carnaval é o da Bahia, o maior carnaval é o de Recife, o maior carnaval de né, tem nas placas aí, São Paulo, o maior carnaval do Brasil. Porque eu acho que a gente não mede quantitativamente o carnaval. A medida quantitativa, seja por número de blocos, por quantidade de foliões e tal, é uma medida que não é a importante para o carnaval. A medida do carnaval é a medida qualitativa. O quanto que essas pessoas que estão na rua estão podendo de fato brincar o carnaval. O quanto os blocos estão tendo condições de fato colocar o bloco na rua de uma forma digna, com os músicos, com som, com coisa, a ponto de ter uma fruição. Sabe? Ou seja, a medida é qualitativa, não é quantitativa. Não importa se são 10, 15 milhões aqui, 20 milhões lá. E outra, como os carnavais são muito diferentes, essa régua não pode ser a mesma, né? O Carnaval de Salvador tem uma característica, tem os trios elétricos, é uma indústria cultural, tem os abadás, tem as cordas, tem os camarotes, vai levar uma quantidade de pessoas, tem uma ativação turística que é diferente, enfim, é uma cidade em si já muito turística por causa das praias e tal, vai levar um tanto de pessoa. Recife tem uma outra característica. Belo Horizonte, que virou uma cidade carnavalesca, tem outra. Então eu sou contra essa coisa de assim, ficar disputando, sabe? Meu pai é mais legal, eu sou o maior carnaval do Brasil, porque não funciona. Mas foi isso, o desrepresamento do carnaval de rua, criando uma política pública cultural, organizando os serviços para o carnaval sair, permitiu que São Paulo chegasse nesse ponto de ter um carnaval grande como esse, né? Agora a gente está tendo os problemas do crescimento, né? Passa a adolescência, né? Passa as dores do crescimento, agora a gente começa a ver esses problemas. E hoje a gente tem duas ordens de problemas muito significativas, assim, que estão, de alguma maneira, colocando em xeque a política, provocando uma crise nessa política pública que foi criada. A primeira ordem de problemas é passar a entender, que foi o que aconteceu nos últimos anos, o carnaval mais como um óbice do que propriamente como uma vivência de cidade, né? Achar que o carnaval é um transtorno. E aí o que se faz quando se tem essa visão de que não vê o carnaval como uma manifestação cultural a ser valorizada, mas como algo que atrapalha? Você foca no carnaval como caso de polícia. Então você começa a reprimir mais o carnaval, colocar um monte de regras, colocar um monte de normas, colocar um monte de coisa, né, que vai criando uma aura de perseguição aos blocos que não querem ser. Os blocos, 6 horas da tarde, tem que parar de tocar, todos na cidade inteira. Se tem gente morando, se não tem, você está fazendo um lugar que não tem moradia, que poderia ter até mais tarde e tal.
Em Salvador, por exemplo, os blocos começam a tocar às 5, 6 da tarde e vão pela madrugada. Então, assim, uma cidade como São Paulo, que se gaba de ter uma noite maravilhosa, a cidade que não dorme, a cidade que tem serviços 24 horas, tem um carnaval que 6 da tarde termina. É claro que tem questões que precisam ser resolvidas em lugares que tem moradia e tal, residenciais, mas, enfim. Eu nem sabia que tinha essa limitação. Sim. Você também não sabia? E aí tem um discurso e uma ação de colocar os blocos de carnaval como objetos a serem fiscalizados, monitorados pelas forças de segurança. A GCM passou a ser uma força de segurança que vai lá e reprime bloco carnavalesco, além da polícia militar que já tinha, né, que já fazia isso como função. A GCM não tem essa função e passou a ter. Então tem uma primeira ordem de problemas, é entender o carnaval como caso de polícia. Isso está acontecendo, isso está recrudescendo muito e aumentando a violência policial nos últimos anos sobre o carnaval. E a segunda ordem de problemas tem a ver com esse processo da ambevização, que é entender o carnaval muito mais como uma plataforma econômica do que cultural. Ou seja, colocar os interesses mercadológicos e os interesses econômicos das empresas à frente dos próprios interesses culturais da cidade. Então você vai liberalizando o carnaval de maneira que ele maximize lucros dos patrocinadores e vai fazendo concessões dentro da festa para esses patrocinadores, para a lógica de lucro e de publicidade, e vai perdendo essa essência do carnaval mesmo. Então os blocos que estão ali só para pular, para brincar, vão ficando desguarnecidos, os blocos que atendem esses interesses comerciais vão ficando super abastecidos, isso vai criando uma grande discrepância e a gente vai perdendo um pouco essa lógica positiva do carnaval para uma agenda baseada na segurança pública, ou seja, na força e no capital, que são os dois grandes dispositivos de cerceamento de uma festa popular. Ou é o capital ou é a força. Você pode domesticar uma festa popular de duas formas, ou agindo pela força ou agindo pelo capital. Hoje a gente está vendo a confluência desses dois dispositivos, então a gente está num momento muito crucial, assim, difícil da política de carnaval em São Paulo. Maravilha, brilhante reflexão. Inclusive, no seu livro Direito à Folia, você faz essa reflexão. E como é que o pessoal que está nos assistindo pode comprar o livro? Como é que sai o seu bloco? Legal. Fala um pouquinho, faz a divulgação. Esse é o momento que a gente costuma fazer. Deixa pro convidado fazer divulgação de algum trabalho, enfim. Mas eu queria puxar uma sardinha antes da divulgação. Eu queria puxar uma sardinha para as mulheres aqui, né? Sim. Que ele tá falando tanto no debate político, na questão cultural, naquilo que o carnaval traz de disruptivo e de contestador, né? E aí eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a questão de gênero no carnaval, né? A questão tanto do assédio, né? E do bordão que tem sido cada vez mais proclamado, e eu acho que é muito importante, que é o não é não, né? E quanto à questão da hipersensualização dos corpos femininos. E como que isso pode conversar com a liberdade, né, que o carnaval simboliza, porque também tem que ser liberdade para as mulheres brincarem o carnaval da sua forma, sem serem assediadas, importunadas e sem sofrer violências, né, violências de gênero. E eu acho que esse me parece que é um debate que o carnaval traz, né, e traz muito forte. E aí eu queria saber o que você pensa. Não, acho essa questão fundamental. Sim, é um debate que o carnaval traz, porque, como a gente estava dizendo, o carnaval, ele internaliza as tensões da sociedade. Ele não dissipa as tensões, ele internaliza. Ele é um caldeirão das tensões. Que alguém acha que vai pular o carnaval para distensionar, veja bem, está no caminho errado. Vai pular o carnaval para tensionar. E essa tensão sobre os direitos das mulheres talvez seja uma das principais agendas, eu diria assim, porque eu acho que a questão racial também está posta de uma forma muito premente dentro do debate carnavalesco. Assim, primeiro, eu acho que é muito importante a gente localizar dentro do carnaval de rua, por exemplo, que de uns anos para cá, né, e quando eu falo de uns anos para cá, eu diria talvez da última década para cá, né, o empoderamento feminino, o protagonismo, né, a posição das mulheres nas manifestações culturais tem tido uma posição de liderança crescente, ou seja, cada vez mais mulheres têm liderado blocos, liderado baterias, feito
politicamente liderado as manifestações de carnaval, conseguido colocar as suas pautas dentro dos seus próprios grupos, ou seja, elas terem voz, elas terem espaço, elas conseguirem, né, se colocar. Cada vez mais a própria pauta de gênero e a questão feminista tem surgido como bandeira principal de grupos, agremiações, blocos coletivos. Então a gente tem blocos inteiros formados por mulheres, por exemplo, ou seja, só a existência do bloco já é uma grande manifestação política, né? Sim, tem um bloco sim. que ele é todo cantado por mulheres, todo tocado, a percussão toda, a bateria toda liderado, produzido, negociado, tudo por mulheres e tudo é importante, né? A gente tem, por exemplo, uma manifestação, um bloco tradicional aqui de São Paulo, lindo, maravilhoso, fundamental para a nossa cultura, que é o Ilu Obadimim, que é um bloco de mulheres que mantém a tradição do candomblé, dos terreiros, e que sai na sexta-noite para abrir o Carnaval de São Paulo, que a existência dele em si é uma existência fundamental para essa pauta, tanto da questão da tolerância e da diversidade religiosa, quanto para a questão das mulheres. A pauta do assédio virou uma pauta, vamos dizer assim, imprescindível em todos os blocos. E ela aflora no carnaval, né? O não é não virou uma coisa muito forte no carnaval. A gente esquece um pouco dele no resto do ano, mas no carnaval todo mundo fala. Então eu acho que é um momento de lembrar que não é não sempre, né? Sempre, até que não é não sempre, né? Sempre. E sobretudo no carnaval, porque no carnaval o não é não ele tem que ser tão evidente, porque é nesse momento que as mulheres vão se colocar, elas estão colocando os seus corpos para fora, elas estão se vestindo do jeito que elas quiserem. Sim, elas estão exercendo a sua liberdade plena, né? Plena, liberdade sexual, liberdade afetiva, a sua liberdade comportamental, né? E nesse momento, elas têm que ter o máximo do respeito. Então, essa pauta do assédio do não é onde ela tem que estar maximizada, né? E isso eu tenho visto cada vez mais que tem sido uma bandeira dos blocos, né? Por conta dessa reivindicação das mulheres, o posicionamento firme tem crescido. Ao mesmo tempo, continua sendo um problema e é preciso que se diga. Continua sendo um problema. Mesmo assim, a gente vê, né, em blocos, em lugares, em grupos em que tem uma desconstrução dessa coisa, né, heteronormativa, né, que os homens estão se desconstruindo e tudo, mas ainda assim a gente vê manifestações difíceis. Então, é isso, os blocos, o nosso bloco, se tem qualquer indício de qualquer coisa dessa, a gente para de tocar. Parou, a gente teve uma coisa séria. Enquanto isso não se resolver, a pessoa que fez isso tá fora, ninguém vai tocar enquanto essa pessoa estiver aqui. Se identificou, tira. Os blocos estão fazendo cada vez mais isso, né? As mulheres estão se organizando para que nos próprios blocos essa mensagem seja passada. Esse ano vai ter uma campanha específica sobre isso, que os próprios blocos estão se auto-organizando para fazer, né? Eu acho que ainda é um problema de naturezas diferentes, né? No carnaval de rua, né, se mantém, é claro, essa liberdade que a gente fala, ainda é uma liberdade que as mulheres estão, né, querem ter com plenitude, ainda esbarram no machismo, na misoginia e tudo, né? E é uma natureza diferente no sambódromo, né? Se comentou um pouquinho sobre isso, né? Ainda tem, ainda que as mensagens das escolas de samba elas tragam as questões de politização das mulheres, as pautas feministas e tudo mais, ainda tem fetichização, ainda tem, né, um tipo de tratamento midiático do corpo feminino que de alguma maneira... Que conversa com essa ambevização que você conversa coloca, super, né? Que também vira um ativo, né? Vendem-se corpos ali, né? Vira super um ativo. Então, paradoxalmente, tem essa questão ali dentro, né? Então, acho que a gente ainda tem muito que evoluir. Eu acho que já avançamos, né, nesse sentido. Eu acho que tem outras questões ainda mais complicadas com relação ao carnaval e as mulheres, no que tange a pauta do trabalho, por exemplo. A gente vê em algumas cidades, né, as mulheres que estão trabalhando no carnaval, que não estão pulando o carnaval, que estão ali trabalhando como ambulantes, com pouca dignidade, pouca condição de trabalho, ou sem ter onde deixar os filhos. Eu moro em Salvador, né, sou professor da Federal. Você vê quando está chegando perto do carnaval, os isopores sendo colocados na orla onde vão passar os trios elétricos, né? E a grande maioria de quem está trabalhando ali são mulheres
e muitas vezes com crianças, com seus filhos, dormindo em cima dos isopores, dormindo ali com poucas condições, né? Então tem uma questão da dignidade do trabalho dessas mulheres que não estão podendo pular o carnaval, não estão se divertindo ali, estão trabalhando, né? Então olhar para isso, porque elas são arrimas de família, elas são quem seguram a onda, né? Então tem isso também, né? Eu acho que isso perpassa a questão racial a maioria das vezes em Salvador, Claro. sem dúvida, aqui também e tal. São mulheres negras que estão nessa posição, né, e que é preciso olhar para isso como um fenômeno muito complicado, né? Eu acho que a própria questão do carnaval de rua, e aí não só no que tange as mulheres, mas de uma forma geral, né, a gente precisa fazer um avanço com relação a criar mais condições para o carnaval vá para as periferias, os blocos das periferias, não vá, os blocos das periferias possam se desenvolver, se organizar, né? Ainda tem uma discrepância, ainda é um carnaval muito de classe média, do centro expandido, branco, mais elitizado, precisa de alguma forma criar condições para equilibrar isso de novo, né? Então, eu acho que tem muitas pautas, de fato, né? Como eu disse, o carnaval não resolve nada, por exemplo, pelo contrário, só... Mas põe a lupa, né? E lenha. Lenha. Põe lupa e lenha, né? No debate, né? Põe lupa e lenha. Então, eu acho que a sua observação é super importante, Luiz. Eu acho que é uma das principais pautas, assim, né? Como que as mulheres, elas estão se organizando cada vez mais empoderadas e donas do carnaval, né? Com seus corpos, com as suas mensagens, com as suas reivindicações, com os seus comportamentos. Só que ainda a nossa sociedade muito machista está entranhada no carnaval e ainda replica, né? Essa luta, ela é exacerbada ali no meio, né? Exatamente. Acaba sendo potencializada, vista com mais força, com mais luz, talvez, né? Total. Nesse Exatamente. momento de liberdade, né? E a gente tem, e assim, como homens, o que a gente tem que fazer é apoiar, garantir esse protagonismo, garantir o espaço, não interferir, não... É isso, saber que essa pauta é fundamental e que os homens têm que ser aliados nessa pauta, né? Muito bom, e agora vamos para... Eu quero saber desse livro, né? Pois esses temas todos são aprofundados nesse livro Direito à Folia. Pode falar um pouquinho sobre o livro, onde comprar, quem tiver interessado, como é que pode adquirir. Um jabazinho importante. O momento é seu, vai. Ainda mais, né? Não, fala um pouco do bloco também, fala do livro, do bloco. Colocar aqui em São Paulo. Pronto, maravilha, obrigado. E depois da despedida a gente vai criar uma palhinha, né? A gente vai querer uma palhinha. Depois do agradecimento a gente vai criar uma palhinha. Vamos nessa, olha só. A gente... Bom, primeiro eu vou falar do livro. O livro chama Direito à Folia. É um estudo jurídico e político do carnaval, com um recorte do carnaval de rua. Não trato muito do carnaval de São Paulo, claro, tem as relações todas e tudo, mas que conta a história do carnaval e que fala basicamente disso, de entender o carnaval na sua dimensão festiva e cultural, mas na sua dimensão jurídica como algo que é fundamental para exercer nossos direitos culturais, que é um direito. Então, trabalha o carnaval como um direito, como um objeto de política pública, como que o Estado tem que olhar para isso como uma política pública que seja respeitosa com a manifestação, que garanta a sua liberdade, como é que isso se dá. Eu estudo especificamente como caso o Carnaval de Rua de São Paulo, nesse crescimento que ele teve, então conto essa experiência, conto como ela se desenvolveu. E vou falando desses problemas que a gente tem com relação, né, todas essas questões urbanas, jurídicas, políticas que estão colocadas nesse debate. Então, é um livro que mistura, vamos dizer, 3 áreas assim, do conhecimento. É um livro do direito, um livro da ciência política e um livro dos estudos culturais, da sociologia, da antropologia, quando ele conta um pouco, né, a história do carnaval, como ele se desenvolveu, o que ele significa do ponto de vista simbólico, da identidade, do patrimônio, da memória. Então, é um pouco navegando entre essas 3 áreas aí, né? Então, fica o convite, ele tá... eu acho que ele tá esgotado, assim, eu preciso até depois conversar com a turma da editora para Mas precisa lançar. Mesmo, a gente quer ler esse livro. Eu até queria ter trazido, eu não tenho, eu preciso pegar uma... Qual a editora? Alameda, parceiraços, eu tenho uma querida. Mas é isso, então tem lá na Alameda, acho que dá para encomendar e tudo. Maravilha. Mas é isso, então chama Direito à Folia. Legal. E o seu bloco? E o nosso bloco, a gente tem um bloco Sai de Chita, que é isso, a gente veio do direito, tava brincando, né? Então eu sou colega de vocês de formação. Então foi um bloco que foi fundado lá, vai fazer 20 anos, tem 19 anos o bloco, lá em 2007.
uma turma que era do direito, que era do movimento estudantil e tal, ia muito para São Luís do Paraitinga, né? São Luís é uma cidade aqui próxima. Sim, olha, é um outro carnaval interessantíssimo, né? De rua, de marchinhas, então, de marchinhas antigas, né? Marchinhas próprias que eles vão fazendo todo ano. E a gente ia lá, se veste de chita, né? Então a gente fundou o bloco lá, numa brincadeira de amigos e tal. Muita turma da política, do direito e tal. E aí a gente foi... tinha a chita, né? Ela saiu de chita por causa disso, veio de São Luís, dessa referência. E aí a gente organizava o bloco todo ano, ainda muito pequeno, de uma forma muito amadora, brincando muito no Rio de Janeiro, porque não tinha carnaval aqui, né? Um pouco a história que eu tava contando pra vocês. Não tinha carnaval de rua aqui, né? A gente fazia um carnaval aqui no pré, depois a gente ia pro Rio de Janeiro, brincava o carnaval, fazia o bloco lá. A turma do Rio até brincava, viu, Etienne? Você vai entender bem essa brincadeira. A gente ia no Boitatá. No domingo. Lá no centro. Lá no centro, aí saía do Boitatá, subia o morro lá de Santa Teresa, ia pro Curvelo, pro Largo das Neves ali. E aí juntava os amigos cariocas pra tocar, porque era um bando de amigos aqui que tinha lá o estandarte, tinha coisa, mas ninguém tocava direito, tá? Vamos chamar a turma daqui. Aí a turma assim, não, vamos lá tocar no Bloco dos Paulistas, o Bloco dos Paulistas e tal. E aí juntava, a gente fazia todo ano ali. E aí depois começou a fazer no Rio e em São Paulo, começou a fazer só em São Paulo, e nisso já são 19 anos. A gente brinca que a gente é o bloco mais amador, amado e amante de São Paulo. Amador, assim, essencialmente amador, amante e amado. Então é isso, o bloco tá fazendo 19 anos, a gente estimula todo mundo a ir de chita, né? Pega uma peça de chita, amarra, põe uma saia, põe qualquer coisa e tal. Ele sai todo domingo de carnaval de manhã. A gente gosta de sair de manhã. Então domingo, 9 horas da manhã, domingo dia 15 de fevereiro. 9 horas onde? Lá na Pompeia, ali na Bárbara Eliodora, por ali perto do Morrão e tal, que é onde a gente tá. E é um bloco muito legal, tem as nossas músicas próprias, a gente toca muita música brasileira, um monte de bagaceira, um monte de carimbó, um monte de coisa gostosa, assim. Nossa, que coisa boa. Vão cedo pra curtir, a gente gosta de curtir de dia, vai ser lá, domingo dia 15, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. É isso, é isso. Queria te agradecer a presença em nome da Jufesp, mas antes de terminar, né, Luiz, a gente queria uma palhinha, né? Será que você pode? Vou cantar um pedacinho da música do bloco, então, da marchinha do bloco aqui. Uma bem antiga que a gente tem, que a gente toca todo ano, que a gente adora. Que chama Sai de Chita que a rua é sua, né? Que tem um pouco a ver com isso, né? Assim, ó. Em São Luís inventei a brincadeira, no Curvelo virei tradição. Eu improviso, mas não dou bobeira. Hoje o meu bloco é a alegria da ladeira. Já não sei mais se é de noite ou se é de dia. Tem vovó, tem filhinho, tem titia, na baguncinha no meio da multidão. Viro o olhinho e vou descendo até o chão. Saia de chita que a rua é sua, no meio da galera seminua e seminua. Saia de chita que a rua é sua, no meio da galera seminua e seminua. Oh, que linda! Obrigado, gente. Adorei, viu? Obrigado pelo convite. Adorei o papo. Falemos mais disso. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo podcast maravilhoso. Passarei a ser não só um telespectador, né? Porque eu sei que a gente tá filmando, mas um ouvinte assíduo também. Obrigado, viu, Etienne e Luiz. A gente que agradece, né, Etienne? Assim, são temas muito específicos, né, Luiz? Que a gente, assim, a gente não tem muito acesso, e é interessante ouvir pessoas que vivem isso e que estudam isso e falam sobre isso com propriedade. Então, obrigado mesmo, Guilherme, pelo seu tempo, né? Nada como estudar aquilo que a gente vive, né? Se divertir, viver né? aquilo que a gente estuda, não é? Que maravilha, que profundidade que você trouxe ao tema aqui. Tô muito feliz de ter podido te ouvir aqui em primeira mão. Muito obrigada, Guilherme, pela presença. Obrigado, e gente. Bom carnaval para todo mundo, né? Bom carnaval, gente. Isso aí.